A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Mais uma vez eu espero que você, sua casa, toda a sua família estejam debaixo das mãos poderosas de Deus, abençoados e protegidos por ela. Eu sei que passamos por uma crise mundial e é muito difícil, mas estamos aqui juntos, firme e forte, confiantes em Deus, que o Senhor está agindo e vai fazer algo em teu favor, em favor da tua casa, em favor da tua família. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos a palavra de Deus baseada no livro de Efésios, carta que Paulo escreveu aos Efésios. Nós adentramos aí no capítulo 2 e ainda estamos falando a respeito do capítulo 2, esse estudo delicioso de eclesiologia a respeito da igreja, principalmente a igreja de Éfeso, trazendo algumas informações para os dias odiernos, para o nosso comportamento nos dias atuais. E o tema de hoje, a lição de número 7, o tema é Cristo. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Você que não é inscrito no canal, antes de começarmos a nossa aula para os alunos e pré-aula para superintendentes e professores de escola bíblica, gostaríamos de pedir que você deixasse aqui o seu like, o seu joinha, aprovando essa ideia, essa mensagem, para que a mesma seja propagada e divulgada para outras pessoas. Você que por acaso foi indicado por alguém, recebeu, alguém compartilhou um vídeo com você, ou até mesmo por acaso, que nada é por acaso, Deus está no controle, você entrou aqui até sem querer neste canal, seja muito bem-vindo. Faça parte também dessa família se inscrevendo aqui embaixo, e aí você vai estar por dentro dos vídeos que nós gravamos semanalmente para os alunos de Escola Bíblica Dominical e para aqueles que amam a Palavra de Deus, independente que façam parte da escola bíblica ou não. Nós utilizamos as revistas disponíveis na CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Mas você que não é da denominação da Assembleia de Deus, a nossa denominação, você não é assembleiano, você pode ser metodista, batista, presbiteriano ou independente, neopentecostal, pentecostal, você seja muito bem-vindo. Se você é uma palavra de Deus, vamos estudar juntos. O textuário, na nossa lição, nós costumamos trazer as coisas pormenores, debulhando como se estivesse dando aula mesmo aos nossos alunos. E o textuário está baseado aliás, é o versículo de Efésios 2, versículo 14, diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. A verdade prática diz-nos assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e o homem. Ou seja, tudo que obstruía foi removido, toda a parede que existia foi demolida. Então, tudo aquilo que separava Deus e o homem, aquela parede de inimizade, aquela muralha, foi removida através da obra de Cristo. A leitura bíblica em classe, você que tem a Bíblia agora, o exemplar em suas mãos, disponível a você, se quiser nos acompanhar, Efésios capítulo 2, versículos 14 ao 19, diz assim: porque ele é a nossa paz. Ele não trouxe apenas, ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, a nossa aula de hoje
ela está, nós vamos discorrer esse assunto, ela está baseada nesse tema, Cristo, a nossa reconciliação com Deus. E para falar sobre o mesmo, nós temos 3 tópicos. O primeiro é Cristo desfez a inimizade entre os homens, e o nosso objetivo ao falar desse tópico é pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. O nosso segundo tópico, nós vamos falar sobre paz. Pela paz, Cristo fez um novo homem. O objetivo, ao explicar esse tópico, é explicar que pela paz, Cristo fez um novo homem. Através dessa paz, na cruz, Cristo fez um novo homem. E o terceiro subtópico é, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. E o propósito, ou objetivo em explicar esse tópico, que é reconciliados pela cruz com Deus num corpo, o propósito, o objetivo é evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Vamos lá? Então, o que seria reconciliação? Por que nos reconciliar, já que nós somos feitura sua, criado por Deus? A Bíblia diz, só em termos de comunicação, Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, que Deus criou o homem reto, mas ele acabou se perdendo pelas suas invenções. Então, Deus criou o homem em um padrão e ele tomou outro rumo. Isso eu estou falando a respeito de Adão e o pecado original. Então, desde Adão, quando Adão caiu, o homem herdou essa natureza decaída pecaminosa e ele tem essa tendência de pecar contra Deus, de viver afastado do Senhor. E a humanidade inteira se afastou de Deus até que Cristo se manifestou para trazer essa reconciliação. A introdução fala o seguinte: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios e que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. Nós ainda estamos falando em aos Efésios capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora. Olha o que ele fala, mas agora, ou porém agora. Para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que nessa mudança repousa na obra de Cristo, ou que Cristo realizou, dizendo assim: vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Na presente lição estudaremos o desdobramento desta mudança, ou seja, é uma mudança que de antemão parece ser geográfica, estava longe e passasse a estar perto, estava distanciado, passasse a estar juntinhos. O primeiro tópico diz assim: Cristo desfez a inimizade entre os homens. O que isso quer dizer? Vamos lá? O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Por exemplo, os judeus, pelos seus ritos e cerimônias ou pela a sua lei, ou os aspectos ou as esferas da sua lei, os povos que não seguia, que era considerado gentil, e como vemos na nossa lição passada, inclusive eu quero convidar você para dar uma olhadinha lá sobre circuncisão e incircuncisão, o povo que não era circuncidado, o povo que não guardava a lei, os mandamentos, que começava a partir da circuncisão, era um povo tratado como excluídos. Então, como o povo era tratado como os excluídos, havia agora um litígio, uma briga, por conta dessa posição religiosa. As pessoas, por exemplo, achavam que os judeus eram preconceituosos e os judeus tratavam as pessoas com um certo preconceito por eles não abraçarem
não só a mesma fé, como os mesmos rituais, seguia as mesmas cerimônias. Então era aquele negócio, esse povo quer ser mais santo do que todos os outros povos, esse povo quer ser mais certo do que todos os outros povos. Então havia essa inimizade, parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do Templo de Jerusalém. Inclusive, a muralha do Templo é uma dos simbolismos ou analogia, uma linguagem simbólica, ilustrativa, que mais esclarece a respeito, nos dimensiona o que estava acontecendo de fato. Diz assim: a estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Isso está em Atos, capítulo de número 21, versículo 28 a 30, que fala de Paulo quando levou um irmão, inclusive esse irmão que era da cidade de Éfeso, o irmão Trófimo, e ele foi acusado de ter levado esse homem além do pátio dos gentios, quando a Bíblia não diz que isso aconteceu, a Bíblia diz que eles pensaram que isso havia acontecido, naquele voto que Paulo foi ali pagar no templo. Então havia a divisão entre o pátio dos gentios, o pátio das mulheres e o pátio dos homens. Agora o pátio dos homens era para homens judeus. Se qualquer homem gentio ultrapassasse aquela fronteira, aquela barreira, aquele muro, era tido como uma grande afronta. Aquela pessoa podia ser penalizado e castigado, pagar aquele ato de infração com a própria vida. Esse ato de exclusivismo é o que se faz não é só uma religião legalista, como toda a religião que é extremista. Eles praticam o exclusivismo. E toda religião que pratica o exclusivismo, eles praticam o proselitismo. Porque um não existe sem o outro. Ou seja, só existe o proselitismo em certas religiões porque nela existe o exclusivismo. Como isso funciona? É o famoso pescar no aquário alheio. Se eu acredito que a minha religião ou a minha igreja é a única certa no mundo, eu vou pegar as outras igrejas ou as outras religiões para convencê-los de que eu estou certo, para eles entrarem na minha religião. Em vez deles buscarem pessoas que estavam extremamente perdidas, fica mais fácil para a pessoa que quer praticar o proselitismo, pescar no aquário alheio, ou seja, buscar pessoas que já estão evangelizadas. Aí nós vemos, mudando um pouco aqui o assunto, mas já que é escola para sermos mais claros, é o que faz, por exemplo, os testemunhas de Jeová, os adeptos do mormonismo, né, os filhos de Joseph Smith e tantas outras religiões que são exclusivistas. Eles são detentores da salvação ou da verdade absoluta, então, em contrapartida, todos vivem numa mentira ou todos vivem na perdição, quando a Bíblia mostra o contrário. Não é a placa da tua denominação que vai te salvar. Existem 3 igrejas e nós falamos isso desde o início. Existe a igreja individual, que sou eu, existe a igreja local, que é onde eu congrego e tem uma placa lá bonita, com o nome pentecostal, renovada, missões, enfim, cada uma tem um nome, né? E dentro desses nomes aí você vai ver de presbiteriano, batista, pentecostal, neopentecostal, renovada, fundamentalista, metódico, são placas, apenas placas. Mas dentre essa igreja individual e essa igreja local que tem uma placa, Deus vai arrebatar a sua igreja universal, que é a universal não do reino de Deus, que tem salvos na universal do reino de Deus, mas a universal que a Bíblia chama é a universal Assembleia dos Santos, a igreja que é o corpo universal de Cristo. Então, é essa igreja que Deus vai escolher. Só que essa igreja é formada desses 2 povos, judeus e gentios. Deus pegou esses 2 povos e tornou um único povo, fez uma única humanidade, uma única nação chamada igreja, humanidade chamada igreja, nação chamada igreja. Mas nessa época, os judeus,
eles achavam detentores, só ele, de toda a verdade e revelação divina. E tanto que eles acusaram Paulo de obstruírem essa barreira. O segundo subtópico diz assim: a derrubada da parede de separação. O apóstolo declara que em Cristo, e somente em Cristo, na pessoa de Cristo, foi derrubada a parede de separação que estava no meio, ou seja, no meio, obstruindo, fazendo a divisão, fazendo a separação. Essa barreira estava no meio. E esta barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz e tão somente pela cruz. Foi na cruz que Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens. Foi através da cruz que Cristo pegou a divisória, essa divisória foi rompida, foi destruída. A divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, ou não estamos do lado do gentio naquela divisão do templo, que é o lado das senhoras, dos gentios e dos judeus. Não, agora todos somos um em Cristo. A Bíblia diz onde não há macho nem fêmea, judeu ou gentil, mas todos somos um em Cristo. Assim não somos mais forasteiros, mas somos famílias de Deus, temos acesso à presença do Pai. Pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Hebreus 10, 19 é um texto aqui que fala assim que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, rasgando o véu, ou seja, quebrando toda a barreira de obstrução. O maior símbolo disso é quando a Bíblia diz que na hora da cruz, em que Jesus estava na cruz, 7 fenômenos espantosos e extraordinários aconteceu, e dentre esses 7 fenômenos que aconteceu ali na hora do Calvário, entre a hora terceira até a hora nona, a Bíblia mostra que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. É um dos maiores simbolismos de que essa barreira de obstrução, essa muralha estava caindo por terra, porque o véu do templo, ele ficava entre o lugar santo e o santo dos santos. Aquele véu que tinha 18 metros de comprimento e 9 metros de largura, ele tinha uma espessura de um palmo de uma mão fechada. Isso varia entre 7 a 10, alguns defendem que deveria ter no máximo 12 centímetros, mas entre 7 e 12 centímetros, a maioria fala em 10 centímetros, mas é um palmo de uma mão fechada. Era essa espessura o tecido, ou seja, um tecido um véu que passou 40 anos para ser confeccionado, que para ser rasgado precisava de 2 carroças de boi puxando de um lado e do outro, para um lado e para o outro, e aquele véu não podia ser rasgado. Mas a Bíblia diz que quando Jesus deu o brado na cruz, está consumado, o véu ele se rasgou de alto a baixo. Não foi por uma invenção humana ou por um ato humano, porque se fosse um homem, alguém estaria puxando ele e ele se rasgaria de baixo para cima. De baixo para cima. Mas a Bíblia diz que ele rasgou-se de cima para baixo, ou seja, foi Deus providenciando para o homem essa desobstrução, foi de alto a baixo, foi de cima para baixo, foi de Deus para o homem. O véu do templo se rasgou, Deus estava dizendo assim: agora o acesso está livre, vocês têm livre acesso a Deus. E a Bíblia diz que não por sangue de bode nem de bezerro, mas com o seu próprio sangue, havendo entrado no santuário, efetuou uma eterna redenção, fazendo com que os homens tivessem acesso a Deus, acesso à sala do trono, acesso à presença de Deus. Antes não era assim, mas essa barreira foi desobstruída. O conceito da lei dos mandamentos é o terceiro subtópico. Diz assim: a compreensão desse conceito repousa na visão tripartida. E nós falamos dessa visão na aula passada. Qual é a visão? A visão da lei mosaica, que é a visão da lei na sua esfera moral, cerimonial e civil. E nós falamos sobre essas 3. Dê uma olhadinha na aula passada, na aula anterior, na lição de número 6, que você vai ver alguma coisa a respeito.
Que na verdade são três esferas da mesma lei, conforme falei agora. A civil diz respeito aos israelitas como cidadão, a lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. E a lei cerimonial, que é citada como sendo circuncisão, sacrifício, comidas, bebidas, dias de festa, lua nova e sábado. Então, nessas esferas da lei mosaica, que era a esfera civil, moral e cerimonial, civil, moral e cerimonial, a civil, já se diz, a palavra civil era para cidadãos israelitas. Então, como era a lei do cidadão, os israelitas eram obrigados a cumprir como um cidadão. Por exemplo, os filactérios, as vestes, o quipá na cabeça. Eu vejo, nada contra, mas é uma cultura de cada um deles. Eu não sei onde aprendeu, mas tem muitos pastores que colocam o candelabro em cima do templo, a arca, o quipá na cabeça, aquela coisa toda. Tudo bem que você vai a Israel e compre tudo isso como uma lembrança, um souvenir, mas usar como um simbolismo religioso, isso aí era para as leis judaicas. E o judeu tinha a sua lei civil para ele cumprir como cidadão judeu. O gentio que não era cidadão judeu, ele estava isento de cumprir essa lei. Não tinha obrigação nenhuma. Inclusive, no Decálogo, nos 10 Mandamentos, observe que como lei moral, e a lei moral ela existe até hoje, é para todas as nações cumprir, sendo cristãs ou não. Crendo no Deus da Bíblia ou não, o homem não pode matar, o homem não pode roubar. Você vê que são as leis morais, elas prevalecem. Mas dentro desses 10 mandamentos, existe um mandamento que ele não faz parte da lei moral, que é a guarda do sábado. Então, os gentios, que não é judeus, está fora do cumprimento. Mas eu lamento em dizer que há igrejas do movimento sabatical, os sabatistas, que fazem, não é uma só igreja, existem várias, fazem questão de guardar esse sábado como se isso fosse até mesmo veículo da salvação, ou se fosse fundamental para a salvação, ou que fosse determinado por Deus que poderia interferir a salvação. E a Bíblia não diz nada disso. Os gentios, nesse conceito de lei civil, ele está desobrigado a cumprir, porque ele não é cidadão. Civil quer dizer cidadão, ele não é cidadão judeu. A lei judaica, quando se fala na esfera civil, é só para os judeus. Paulo sabia disso. Paulo sabia que ele tinha que ser circuncidado, como ele o foi quando tinha 8 dias de nascido, porque ele era judeu, mas ele não podia cobrar isso dos que não eram judeus, porque para os gentios, Deus tinha outro tipo de tratamento. Se Deus é muito lindo, glória a Deus. Então, a Bíblia diz o seguinte: esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios, ou seja, ele viu os gentios como um povo sem lei, sendo que a lei civil, como disse o grande teólogo Wycliffe, que ela não era a extensão ou a aplicação dos 10 mandamentos, não era. Mas alguns judeus achavam que era a aplicação ou extensão dos 10 mandamentos. Ou você fazia ou você estava condenado, quando na verdade era um tratamento de Deus para com o povo judeu. E Deus tinha os seus motivos para cada era, para cada época, ou para cada dispensação. Deus revelava uma forma diferente de trabalhar, distinta uma da outra, devido à necessidade daquele momento, daquele instante. Por exemplo, a circuncisão era até uma forma de higiene. E outras coisas que Deus fazia, como por exemplo, quando Deus fez com que entrasse no cardápio só comida saudável e tirasse, por exemplo, a carne de porco, existem muitas toxinas na carne de porco, apesar que eu particularmente acho a carne saborosa, deliciosa, mas existem tantas toxinas que uma pessoa que vai atravessar 40 anos num deserto, sem nenhum tipo de saneamento básico, se ele se alimentar de carne de porco durante um mês inteiro, provavelmente ele tem uma facilidade muito grande de ser acometido de uma doença infecto-contagiosa e morrer.
né, doenças como gripes e cóleras e outras doenças que é derivadas de germes, bactérias e vírus, seria muito fácil ser infectado por tipos de doenças dessa natureza se tivesse não tivesse uma dieta saudável, mas comesse qualquer coisa. Então Deus fez com que eles tivessem um cardápio específico por conta disso aí. E isso se perpetuou e é respeitado, desde que isso não seja aplicado como mandamento aos gentios. Você que não é judeu, você não está debaixo dessas obrigações. Tá ok? O subtópico 4 diz assim, a revogação da lei dos mandamentos. Diz assim, a eliminação das barreiras que dividiam os judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Está no capítulo 2, versículo 15. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse, não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Está em Mateus 5,17. Ele não veio anular, ele veio cumprir a lei. Apesar que aqui é a nova versão da revista atualizada. Mas nessa tradução diz, Jesus ele não veio anular, ele veio cumprir. Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Hebreus 7, 27. Inclusive, se você quiser saber mais sobre sacrifício, tem uma aula anterior, me parece que mês de novembro, procura lá sobre sacrifício, você vai entender sobre sacrifício vicário, expiatório, sacrifício substitutivo, acredito que vai ser de muita utilidade para a sua vida. E aqui a lição diz assim, desse modo, a revogação aqui aludida é da lei cerimonial que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Vou ler de novo que isso é muito bonito. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Ou seja, aquilo que separava foi abolido, foi destruído, foi arrancado pela obra de Cristo. Cristo morreu como um sacrifício perfeito, sacrifício vicário. O que seria um sacrifício vicário? Expiatório. É o sacrifício substitutivo. Ele morreu no lugar do judeu e morreu no lugar do gentio. Se ele morreu no lugar de ambos, ele reconciliou ambos como um só povo para Deus. O tópico de número 3 diz assim, a paz, pela paz, Cristo fez um novo homem. Por que novo? Novo porque, claro, a ideia é que o antigo era um velho homem, um homem do pecado. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. O conceito bíblico de paz. O que se quer dizer paz? Se eu for perguntar, você de repente tem um conceito particular a respeito de paz. O que é paz? De repente você diga tranquilidade, sossego, ausência de perturbações. Tudo isso pode ser conceituado como paz. Mas o que a Bíblia fala sobre paz? Paz. De forma geral, paz é a descrição, e eu coloquei aqui 5 descrições. 1. Paz são boas relações, Atos 14, 2 e 3. Fim de um conflito, Lucas 14, 32. Estado de tranquilidade, 1 de Reis, ou primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 24. Uma qualidade espiritual, Gálatas 5, 22, a Bíblia mostra a paz como uma qualidade espiritual. E 5, Isaías
45:7, a paz como um dom de Deus. Então, a paz é um dom de Deus, a paz é uma qualidade espiritual, a paz é um estado de tranquilidade, a paz é o fim de um conflito e a paz são boas relações. Tudo isso é paz, segundo a Bíblia. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos, promovendo assim a paz. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas em mim tenhais paz. Eu deixo-vos a minha paz. Eu não a dou como o mundo a dá. Não é uma paz de faz de conta, mas é paz de espírito. É a paz no âmago, a paz interior. Cristo, ele não só deixou como promovendo essa paz, como ele é a nossa paz. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Versículo 14. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, koinonia com Deus. Ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Ou seja, Ele traz tranquilidade ao nosso ser interior. É Ele que tranquiliza a nossa vida nas nossas ânsias, tremores, medos, ansiedades. É Cristo que tranquiliza. Por isso que você vai ver claramente, nesse momento, por exemplo, de pandemia, os cristãos que confiam em Deus, a diferença para aquelas pessoas que estão desesperadas e que não confiam plenamente em Deus. Pessoas que não conseguem mais dormir sem os psicotrópicos, pessoas que não conseguem mais viver sem antidepressivo. Não que o cristão não possa ter depressão, não, de jeito nenhum. O cristão está sujeito a tudo, mas mesmo passando pelos momentos mais difíceis, ele goza, desfruta de uma paz interior e espiritual que a ciência não tem como explicar. A ciência não tem como esclarecer a respeito. Que paz é essa? A psicologia Freud, de Sullivan, de Lacan, de Carl Rogers, nenhum deles consegue explicar a dimensão dessa paz interior. Cristo, motivo da nossa paz. Agora, desse modo, essa paz repousa na igreja entre o crente e Deus, e entre judeus e gentios, agora um único povo em Cristo. Deus pega o judeu, pegou o gentio, Jesus morreu por um e morreu por outro, juntou um só povo para adorar ao Deus verdadeiro, levando esse povo a ter comunhão com Deus. Outrora estavam afastados de Deus, os judeus estavam se prendendo a Deus apenas por rituais e cerimônias, os gentios, pela sua ignorância, nem cerimônias nem rituais. Cristo morreu por ambos os povos, fez dele um só povo, ou seja, a igreja, e fez da igreja o seu corpo para ter koinonia, comunhão com Deus. A nova humanidade formada pela paz, que é essa humanidade que eu acabei de falar, chamada igreja. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam, ou seja, se engalfiavam, brigavam, para criar em si mesmos dois, um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi resultado de algum acordo firmado entre os homens, ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja. A igreja, ela surgiu desse ato glorioso de juntar dois povos que viviam em inimizades por conta do extremismo religioso, de um preconceito, e fez desse povo um único povo, onde não há circuncisão nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse povo, o povo fazendo a paz. Nesse, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social
desapareceram, ou seja, tudo que era barreira de obstrução e de separação foi ignorada. Inclusive, a Bíblia diz por 13 vezes, existem 13 referências bíblicas que diz de uma forma muito clara que Deus não faz acepção de pessoas. Isaías já havia falado que Deus estava preparando os gentios, o povo de uma língua diferente, para o adorar. Então Deus estava, as pessoas, os judeus não estavam entendendo, mas Deus estava entrando em ação na esfera espiritual e movendo céus e terra para que o mundo viesse receber essa mensagem de acolhimento, de trazer povos diferentes de todas as etnias, classes sociais, inclusive é na igreja que nós não vemos nenhum tipo de barreira. Aqui na igreja nós vemos filhos de doutor com um filho de uma faxineira. É na igreja que nós vemos letrados e iletrados, doutores e indoutos, compartilhando do mesmo culto, a mesma palavra, vivendo o mesmo momento e adorando ao mesmo Deus. É nesse lugar que você vai ver de desembargadores a ex-presidiários adorando ao mesmo Deus, desde o gari, e eu quando faço referência ao gari, não menosprezando sua profissão, porque é muito importante, a essa pandemia que o diga, a importância que tem os nossos amados garis, mas desde os garis, que foi uma profissão muito hostilizada, desde os garis até os médicos, percebe-se que na igreja estão congregando no mesmo lugar. Inclusive, às vezes você vê por exemplo, um gari como um obreiro no púlpito pregando para o médico que está ali o ouvindo, o assistindo como um membro da igreja. Então, isso é absolutamente normal. A igreja, ela quebrou todos os tipos de preconceitos, barreiras, tudo que causava divisão entre os povos e fez de todo o povo, judeu e gentil, um só povo, que é o corpo de Cristo, o corpo universal de Cristo, a igreja do arrebatamento, a igreja do Senhor. E o tópico de número 3 diz assim: pela cruz reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre homens e Deus, bem como entre homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Essa dádiva só foi possível por causa da cruz de Cristo. Cristo desfez a maldição por nós. Como ele desfez? Olha só, ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Hebreus 2:12. Inclusive, Hebreus, no capítulo 2, a Bíblia diz assim: nós que estamos rodeados de tão grande número de testemunhos, deixamos o pecado e o embaraço tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aí o versículo seguinte diz assim: o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou as afrontas e morreu de cruz. Então, tudo que Jesus fez foi pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, pela alegria de te ver desse lado, adorando a Ele, Ele resolveu dar cabo, levar até o fim esse plano, esse projeto de Deus. Ele poderia desistir? Se quisesse, poderia. Claro que Deus sabia que ele nunca iria fazer isso, mas foi tentado a desistir várias vezes, mas ele foi até o fim, porque fiel significa aquele que termina o que começa. Ele foi fiel, ele terminou o que começou quando bradou tetelestai, consumato est, está consumado. Ele deu fim, levou até o fim aquilo que ele começou, e ele fez isso pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, pela alegria proposta em te ver como resultado daquela obra. Isaías 53:11 diz que ele verá a obra de sua alma e ficará satisfeito. Ao te ver do lado de cá, adorando a Ele, ele está satisfeito e não se arrepende de nada daquilo que ele fez. Com certeza ele faria tudo de novo se isso fosse preciso. Obviamente que não é preciso. Mas para você entender a dimensão de tudo isso, o réu era açoitado na cruz, o réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo e de ossos nas suas pontas.
Em seguida, era obrigado a carregar publicamente a sua cruz até o local da execução. Está em João capítulo 19, versículo 7. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Coríntios 1, 23. 1 Coríntios 1, 23. Era loucura para os judeus, loucura para os gentios, escândalo para os judeus. Os judeus diziam, isso é um escândalo, como pode um homem ser santo e morrer de uma morte tão cruenta, tão violenta, que só ladrões, malfeitores de alta periculosidade morrem? Um homem desse não pode ser santo, isso é um escândalo. Já para os gentios era loucura. Que loucura é essa? O homem da vida passar por tudo isso por nós, isso é loucura. Para uns era escândalo, para outros era loucura. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou o seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Gálatas 3,13 diz que ele fez maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele foi pendurado por nós. Aquele instrumento que alguns chamam de flagrum, que era um instrumento romano, o chicote de castigo romano, azorrague do chicote, ele tinha na sua extremidade pontinhas de ossos e de chumbo. E diz os historiadores que o chumbo servia para causar hematomas e inchar o corpo por dentro, porque quando batia, o carrasco ele batia na vítima ou no condenado, melhor dizer assim, no condenado, aqueles chumbos quando batia no seu corpo, tocava até os seus músculos, fazendo com que os músculos inchassem por dentro, causando hematomas. E em seguida, naquele golpe, as tiras de couro que estava ali fixadas com pontinhas, pedacinhos de ossos, que eram ossos amolados, pontiagudos, pedacinhos de ossos de carneiro, aqueles ossos que eram ossos secos, ossos velhos, né, e eram afiados para isso. A intenção dos ossos era rasgar os hematomas, ou seja, aonde a pele estava inchada, os ossos adentravam e rasgava, fazendo com que, promovendo sucos, abrisse buracos na pele. Foi isso, eu não quero sensibilizar você, mas foi isso que aconteceu com Jesus. Então ele passou por tudo isso em nosso lugar. O segundo subtópico fala sobre a reconciliação, reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário. Vicário quer dizer substitutivo, ou seja, um morreu no lugar do outro. Era o simbolismo do cordeiro. Quando o homem pecava, levava um cordeiro até o sumo sacerdote para que aquele animal, o sacerdote colocava a mão no animal e colocava a mão sobre o ofertante, para que a culpa do ofertante fosse transmitida para o animal, e ao sacrificar aquele animal, ele estava levando consigo a culpa do ofertante. Então, Jesus foi como cordeiro mudo. Toda a culpa da humanidade foi transferida para a cruz, e ele morreu pelos nossos pecados, por isso que é um sacrifício vicário, ou seja, substitutivo. Ele morreu levando a nossa culpa, nos substituindo, porque nele não se encontrou culpa alguma. Não só Pilatos não viu culpa, ele viveu sem pecado, ele em tudo foi tentado, mas em nada cedeu à tentação. Na sua cruz e na sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Quando a Bíblia fala ali em Colossenses, aqui faz a referência a Colossenses 1:20, mas me parece versículo 15, se não for no capítulo 1, é no capítulo 2, versículo 15, fala que despojando os principados e potestades triunfou. Então, na cruz, a Bíblia diz que ele despojou os principados e potestades. Quando se fala em principados e potestades, fala em governo de demônios. Ou seja, os demônios foram literalmente envergonhados quando despojados dos seus poderes, porque as vidas que estavam aprisionadas foram tomadas por Cristo, quando ele triunfou na cruz ao dar o último brado. Ele levou até o fim, por isso que o próprio diabo usou a boca de Pedro, lá no capítulo 13 de Mateus, me parece que 13, quando a Bíblia fala sobre as portas do inferno não prevalecerão, a mente está falhando, mas vamos lá. Gente, capítulo 13, olha só o que a Bíblia diz.
Capítulo 13, o clássico é o versículo 18, capítulo 13, aliás, capítulo 16, versículo 13, desculpa. Capítulo 16, versículo 13 diz assim: E chegando Jesus à parte de Cesareia e de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Ele quis saber o que os discípulos ouvia falar. Claro que ele sabia, mas ele queria ouvir pela boca dos discípulos o que eles pensavam quem era Jesus. E aqui a confissão de Pedro, alguns diziam, Jeremias, João Batista, mas Pedro disse assim, que Cristo era, versículo 16, e Simão Pedro respondendo disse, Tu és Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus falou assim, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaste, mas meu Pai que está nos céus. Aí, pois assim digo que tu és Pedro, sobre essa pedra ficarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Naquele mesmo diálogo em que Pedro estava cheio do Espírito Santo, parece que foi automático, ele deu lugar ao diabo. Olha só que coisa interessante. E aqui o versículo 22 diz assim, e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo. Pedro repreendendo Jesus, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te aconteça isso. Jesus aqui, num contexto, havia falado que era necessário que ele passasse pela crucificação. Aí Pedro disse, não, Senhor, não deixe que isso aconteça. Aí Jesus disse, isso é muito sério, gente. Jesus disse, voltando-se, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Claro que Satanás aqui quer dizer, literalmente no grego, adversário. Pedro se opôs, foi um adversário, mas nessa hora, o adversário também da humanidade estava trabalhando para que Jesus não subisse à cruz, porque seria o pódio da sua vitória, mas ele foi até o fim, nos substituiu naquela obra vicária, naquela obra expiatória, e morreu por nós, trazendo paz. E a Bíblia diz assim, e porque pela sua carne ele nos fez um novo homem foi criado, fazendo a paz, que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o mistério da reconciliação. Então, quando Paulo fala aos Coríntios, segundo os Coríntios 2,15, né, versículo 17, as coisas velhas se passaram, nova criatura nós somos uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez de novo. A partir do versículo 18 até o versículo 20, ele fala que Deus efetuou em nós esse ministério da reconciliação. Outrora estávamos de mal com Deus, em contramão com a lei de Deus, em contramão com a vontade de Deus, vivendo como animais irracionais, só pensando em pecar e causar desprazeres. Essa era a vida de outrora. E Deus nos reconciliou através de seu Filho, pelaquela obra maravilhosa na cruz, pelo seu sacrifício vicário. Reconciliados na cruz em Cristo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi de reconciliar ambos, judeus e gentios, como Deus em um só corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical. Olha só, essa amizade na vertical era a inimizade entre Deus, entre os homens e Deus. Essa inimizade na vertical. Isso é, entre os homens e Deus, no versículo 14. O destaque era a inimizade horizontal. Agora, no versículo 14, ele fala sobre a inimizade entre os homens e homens, entre judeus e gentios, por conta da discriminação, dos preconceitos. Havia essa inimizade horizontal e, numa questão espiritual, por conta desse distanciamento do homem desobedecer a Deus e andar em passos largos em direção ao inferno, esquecer de Deus e viver uma vida nababesca, segundo o seu próprio prazer, fazendo aquilo que lhe apraz, que lhe agrada, vivendo como um animal sem lei. Por esse motivo, o homem
tinha uma inimizade vertical, uma inimizade para com Deus. Que quer dizer, essa inimizade, tinha a inimizade horizontal, que era a inimizade entre judeus e gentios, e essa inimizade vertical, que era a inimizade entre o homem e Deus. De forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou os nossos pecados no madeiro. Está em 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. Ou seja, ele fez de dois povos um único povo, e eu falei aqui a respeito que não há, um exemplo, na igreja do Senhor, eu não falo da minha igreja local, mas a igreja como corpo de Cristo, não há rico nem pobre, preto ou branco, não há chinos ou europeus, todos somos um em Cristo. Não há nem fêmea nem macho, todos somos um em Cristo. A ira de Deus que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz, ou seja, a ira de Deus ela foi perfeitamente correspondida quando se fala a respeito de tratar com justiça, porque dos 49 atributos de Deus, quando eu falei, o maior deles é a santidade, mas a santidade de Deus não anula a sua justiça. Pela justiça de Deus, sua ira deveria ser aplacada por um sacrifício. Isso aconteceu quando Jesus morreu, ou seja, foi suficiente para que Deus não recobrasse de cada um de nós dos nossos pecados, porque eles foram cravados na cruz e alguém levou em nosso lugar. Ele morreu como um cordeiro imaculado, substituindo cada um de nós. O cordeiro que foi substituído é a figura do cordeiro de Isaac, quando Abraão disse claramente para Isaac: o Senhor proverá para si um cordeiro, meu filho. Isso está em Gênesis, me parece que é o capítulo 24, um clássico de Gênesis, e Deus, ele proveu realmente para si um cordeiro, e aquele cordeiro que substituiu Isaac para Isaac não morrer naquele dia no Moriá, foi o mesmo cordeiro que nos substituiu para morrer em nosso lugar. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, um único povo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Então, para concluir, a conclusão diz assim: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade, que é a igreja, e reconciliou com Deus a partir dela, formou um novo povo, a igreja, corpo de Cristo. Então, se você é igreja, vibre na presença de Deus, se alegre em saber que você é povo do Senhor, povo escolhido, que você é fruto do grão de trigo, da obra do grão de trigo. João 12, 24, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muitos frutos. Ele morreu para que você fosse fruto desse grão de trigo, você o é. Então celebre, adore a Deus, louve ao Senhor, mesmo não podendo de repente estar congregando na sua igreja, mas na sua casa. Agradeça a Deus pela obra que Cristo fez, que Ele fez por você. Ele não fez porque você é melhor que ninguém, mas Ele fez porque sabia que se não fizesse, você estaria condenado, condenada ao inferno. Então, Ele se interpôs nesse conceito de mediador, se interpôs entre nós e Deus, tirando-nos do inferno e nos transportando para o maravilhoso mundo do seu amor, nos tirou das trevas para a luz. Essa foi a nossa pré-aula de hoje e a nossa aula para os alunos. Deus te abençoe, desfrute desta coinonia, desta comunhão, dessa reconciliação. Viva de mãos dadas com Deus. Faça como Enoque, que a Bíblia diz que ele andou com Deus até quando Deus para si o tomou, porque ele andava com Deus. Vivemos em uma crise mundial que, escatologicamente, isso aponta para o tempo do fim. E a igreja está prestes a ser arrebatada. Você quer subir? Você quer ser transladado? Ser arrebatado? Enoque foi arrebatado porque andava de mãos dadas com Deus. Então, desfrute dessa comunhão
Não perca Jesus de vista, não se afaste de Deus. Eu quero orar por você e por sua família agora. Una-se a mim nessa oração, una os seus familiares, reúna todos e oremos. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que estão me vendo, me assistindo agora. Pai querido, estende as tuas mãos sobre teus filhos e sobre aqueles também que estão afastados, fracos, enfraquecidos na fé. Levanta-o, ergue-o para a glória do teu nome. Meu Deus, livra cada família, cada vida, desde a tua graça, pelo poder do teu Espírito. Ser com cada pai de família, cada mãe de família, cada pessoa que ora comigo agora. Senhor, Brasil e mundo afora, venha sarar esta terra, venha nos ensinar a te servir em espírito e em verdade, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Forte abraço, você que não é inscrito, mais uma vez, só reforçando o convite, se inscreva nesse canal, deixa o teu like, o teu joinha, o teu gostei, isso é muito importante para divulgar essa mensagem e compartilhe nas suas redes sociais para que outras pessoas venham ser alcançadas pela mensagem do Evangelho. Deus em Cristo te abençoe, um afetuoso abraço e até a próxima, querendo Deus, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus abençoe.